Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer o JavaScript dessa aplicação aqui. Eu já vou te dar o HTML sem nada, né? Tipo, a parte do HTML, o CSS, tudo pronto pra gente só focar no JavaScript. A gente vai ter a função aqui de pesquisar por nome, de pesquisar por espécies, de pesquisar por gênero. Deixa eu colocar aqui um gênero humano, feminino. Ele junta, tá? Os dois filtros e os status também ele junta. Pode ver que aqui vai mostrar os humanos femininos que já estão mortos. Deixa eu zerar aqui. E essa funcionalidade aqui também de carregar mais informações aqui, tudo com base na API do Rick and Morty, tá bom? Eu vou deixar todos os links que é necessário na descrição. E é isso, bora pro vídeo. Para começar, você vai acessar aqui a descrição e vai acessar essa URL aqui que eu deixei. Deixei um projeto base aqui para a gente poder ter de onde começar, né? Como eu falei, o foco aqui vai ser criar só o JavaScript. A gente não vai mexer com HTML e CSS. Pode ver que o nosso arquivo JavaScript aqui está vazio, não tem nada dentro dele. Então, para começar, você vai clonar o repositório. Para clonar, lembrando que você precisa ter o Git. Se você não tem o Git ou ainda não usa, recomendo ver meu vídeo. Eu tenho um vídeo aí que vai estar linkado também. É bem simples de usar, eu ensino alguns comandos básicos. Porém, se você não quiser iniciar com Git, você pode fazer o download do projeto .zip e depois abrir a pasta no VS Code. Bom, eu vou voltar aqui, eu vou dar um rm-rf nessa pasta que eu criei antes aqui. E eu vou usar o git clone e vou colar o link que eu copiei aqui. Calma aí. Git clone. Pronto. Aí eu clonei o repositório, agora eu vou acessar ele. Prontinho. Tá aqui já. Vou colocar minha senha para editar. Vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Aqui eu tenho o CSS. Tenho o HTML. A gente pode ver aqui que a gente tem algumas seções. Tá bem simples, nada demais. E a gente tem os assets aqui, que é uma logo, duas logos na verdade, e um PNG do Rick aqui, que não é nada demais. Bom, eu vou abrir isso aqui no meu navegador, vou dar um go live aqui, ele já abriu. É isso aqui que a gente tem inicialmente. Vamos lá, a gente não tem nada, não funciona, ou seja, não tem nada de lógica aqui dentro, e a gente vai utilizar uma API do Rick and Morty. Rick and Morty API, deixa eu colocar aqui que eu esqueci de separar o link. Aqui. Ela é bem simples. Clicando aqui a gente já consegue ver algumas coisas. Mas a gente vai clicar em Docs e em REST aqui, que a gente vai utilizar a API REST deles para fazer as requisições. É uma API bem simples. A gente usa essa URL aqui de characters, né? Ele retorna os personagens pra gente. A gente pode ver aqui, deixa eu ativar o dobramento. Ele mostra aqui o personagem, nesse caso aqui vem o Rick, o status dele, se ele está vivo ou morto, a espécie, o tipo, o gênero, a origem dele, né, que nesse caso ele vem da Terra C137, a URL dessa Terra, né, da origem dele, tem a localização dele nesse momento, e tem a imagem aqui, que é o que a gente vai usar para renderizar. Bom, então para começar a gente vai lá no código, só deixa eu separá-lo aqui, pronto. Um minuto aqui. Ok, aqui no código. Para começar, a gente vai capturar o que a gente precisa, né? O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o seguinte:
os filtros. E a gente vai usar esse botão aqui de carregar mais. E também a gente vai precisar do container, né, que tem aqui para a gente mostrar as imagens. Como a gente não está fazendo nenhuma requisição inicialmente, a gente pode vir aqui no main e aqui no chars container ele tem aqui, né, um personagem, que no caso é Rick, que ele foi colocado na mão aqui. Só para fins de teste, para estilizar, para ver como funcionaria, você pode descomentar isso aqui. Eu vou deixar aqui porque a gente vai necessitar mais para frente. Bom, a primeira coisa que eu vou precisar é do container dos personagens, né? Então eu vou dar um const chars container. Aqui eu vou capturar o elemento no HTML. Eu vou desativar o Copilot aqui para ele não ficar dando muitos spoilers, mas é basicamente isso. A gente usa o document.querySelector, a gente passa aqui o .charsContainer, que é a classe que ele tem aqui, ó, div class charsContainer. Com isso a gente já pegou o conteúdo aqui. Só para a gente testar inicialmente, vou criar uma constante aqui URL. Na verdade eu vou colocar como API. Pode ser em letra maiúscula mesmo, porque é como se fosse uma variável de ambiente. Ela vai ser https://rickandmortyapi.com/api. Isso aqui. Beleza? Agora a gente vai pegar os personagens inicialmente aqui. Eu vou criar uma função. Ela é uma função assíncrona. Então a gente tem que esperar um resultado finalizar para a gente poder capturar os dados. Então a gente usa o async aqui na frente. Isso vai permitir a gente usar o await, né? Que significa esperar. Então vou colocar get characters. E aqui eu vou usar um recurso do JavaScript que a gente pode receber um objeto aqui dentro e eu posso meio que quebrar esse objeto. Eu esqueci o nome da palavra exatamente que isso aqui faz, mas daqui a pouco volto e eu falo. Basicamente aqui eu vou colocar um objeto, eu vou desestruturar o objeto, exato. Então um objeto vai ter tudo, nome, espécies, gênero, status e página, e eu vou desestruturar aqui para mim não precisar pegar um array de argumentos. Então eu coloco objeto, recebo name, espécies, gender, status e a page, que eu vou colocar igual a 1, porque a página inicial sempre vai ser a primeira, né, que a gente vai pegar. Por que o page igual a 1? Porque quando a gente vem aqui na API, eu vou copiar isso aqui para a gente entrar lá de novo. Ok. Como é que veio com aspas? Tá vendo que aqui em cima ele mostra next? Se tem uma próxima página. Então, se tiver uma próxima página, ele vai vir com uma URL aqui e a página 2. Então, essa página que a gente está é a 1. Se eu colocar isso aqui, page igual a 2, vai vir outra. Pode ver que até o personagem é diferente, que é o Aquamore aqui. Beleza, continuando. E aqui nessa função eu vou abrir ela e a gente vai pegar os dados dos personagens. Então eu vou colocar um const response, que vai ser a resposta da API. Ou seja, eu vou esperar a resposta. E a gente usa o método fetch para pegar as informações de uma API REST. Aqui eu vou usar o template strings, que é o crase. A gente aperta shift, crase, e ele gera isso aqui para a gente poder usar uma string que recebe uma variável aqui dentro. Nesse caso eu vou passar API barra character. Aí aqui eu uso o name, que vai ser igual name. Aí eu uso o e-comercial, né, para interpolar. E eu uso os demais, que é espécies, que é igual cifrão, abre chaves, espécies, e-comercial, gender, que é igual
aqui, gender, status, ok, status, e por último é a página, né? Então e-page, que é igual o e-comercial aqui e a page, ok. Quebrei a linha aqui apertando o Alt Z, ele quebra a linha para baixo para não ultrapassar tudo. Agora eu vou pegar eu vou converter isso aqui, porque isso aqui ele vem como string, né? Tipo, a gente sempre baixa os dados da web como string. Então eu vou converter ele, e para converter no JavaScript a gente utiliza o seguinte: character, eu vou criar uma constante aqui, onde eu vou fazer espere a minha resposta ser convertida para JSON. Com isso, eu posso fazer um retorno aqui, que é o return characters.result. Por que .result? Porque se a gente for ver lá na API novamente, sempre com base na API, tá? Ele vem um array de resultados aqui, ó. Primeiro ele vem um objeto que é a informação, e depois os meus personagens vêm um array que fica no objeto chamado results. Esse results é um objeto que tem um array. Então eu pego o results. Continuando, aqui eu já vou dar um console.log para a gente poder ver no console aqui essa função funcionando. Então eu vou usar o getCharacters, e só para desencargo eu já vou criar uma constante aqui que é const default filters, que vai ser os filtros padrão, né? Então aqui a gente vai ter name, que vai ser uma string vazia, species, que vai ser uma string vazia, a gente vai ter gender, que vai ser uma string vazia, mania de colocar o igual, status, que vai ser uma string vazia, e o page, que vai ser 1, né, porque é o padrão. E como isso aqui é um objeto e a minha função é de pegar os personagens recebe um objeto, eu posso passar ele aqui para dentro. Então se eu fizer isso, voltar lá na página e dar um F12, aqui na hora que a gente renderizar já era para estar funcionando, porém deixa eu confirmar aqui. Porta app.js Ricken, porque ele não está retornando. Deixa eu confirmar, só um segundo. Tá, burrice minha aqui é results e não result, por isso que não estava retornando nada. Aqui ó, results. Agora voltando aqui, atualizando, ele já mostra aqui no console os primeiros 20 personagens que a gente tem, que vem até o Ants in My Eyes do Johnson, né? Beleza, ele traz de 20 em 20. Pode ver que ele tem 40 páginas aqui. Então, essa segunda página é do 21 até o 40. E a gente vai usar as outras páginas quando a gente clicar em carregar mais aqui, quando a gente utilizar as outras funções. Vamos renderizar isso aqui na nossa tela. Então, para a gente renderizar, eu vou tirar esse console, vou organizar meu código. É sempre importante manter um código organizado. E aqui em cima eu vou deixar esse default filters aqui, ó, junto com a nossa variável da API. Beleza, então eu vou criar uma função assíncrona, que ela vai ser uma função render, para renderizar. Aqui eu também vou receber um objeto, porque eu posso renderizar várias coisas. Como vocês podem ver aqui, a gente tem personagens, localizações e episódios. Tudo isso aqui, ele vem de um Figma aqui, né? Onde eu vou deixar o link para vocês também. Opa, isso aqui é outra coisa. Dei um spoiler para vocês. Isso aqui vai vir no futuro, tá? Vou abrir aqui o Back Files, Rick and Morty aqui, que eu peguei no Figma da comunidade. Quem criou foi Mob Programming
Então tá aqui. Eu não criei a versão mobile, criei só o desktop. E pode ver que aqui, ó, tem Sanches, né? Tipo, quando você clica no personagem, você vai para a página dele para ver as informações. Aqui é em Locations, é que eu traduzi, então ia ter aqui os planetas, onde você poderia clicar e ver as informações dele. Esse aqui é de episódios, então eu não vou codar essa parte com vocês. Se vocês quiserem, pode deixar aí na descrição, que mais pra frente eu faço. A gente só vai fazer essa primeira pasta aqui, essa primeira página dos personagens. Então, eu vou passar os personagens aqui nessa função. Tanto que eu estou passando objetos, porque eu poderia receber outras coisas aqui, tipo locations. Mas inicialmente eu quero só os personagens. E aqui a gente vai fazer o seguinte: para cada personagem, a gente vai usar essa função aqui for each. Ou seja, para cada personagem, a gente vai pegar o personagem character e a gente vai passar uma função para ele, que é o que ele vai fazer. A gente já capturou aqui em cima o container, né, dos personagens. E aqui eu só vou retornar. Aqui, na real, eu vou retornar, que é um return chars container ponto inner HTML, que é para a gente adicionar um conteúdo novo no nosso HTML. Por que eu estou fazendo esse mais igual? Porque quando eu clicar em carregar mais, eu também vou chamar essa função. Então, ele tem que não tirar o que tem e adicionar mais coisas, né? Nesse caso, como não tem nada, ele só vai adicionar. Aqui eu passo uma template string. E lembra que eu falei que a gente tinha esse HTML aqui? É o que a gente vai usar. Descomentei, dei um Ctrl X, salvei. E eu vou colar ele dentro da template string aqui, ó, das frases. Aqui você pode deixar melhorzinho, né? Deixar identado, pelo menos. E aqui o que que acontece? Dentro desse character, a gente vai vir aqui, ó, e vou mostrar para vocês na API que dentro do character, que é esse primeiro objeto aqui, eu tenho o ID dele, o nome, o status, a espécie, o tipo, o gênero, a origem dele, a localização e uma imagem dele aqui, né? E tem os episódios que ele aparece também. Porém, aqui a gente vai fazer o seguinte: dentro de source, onde a gente coloca a origem da nossa imagem, a gente vai colocar o seguinte: a gente vai colocar character.image. Só de fazer isso e vir aqui, na real eu tenho que chamar essa função aqui fora, né? Render. Render. Eu vou fazer de uma forma bem porquinha aqui, mas depois a gente vai arrumar, tá? Só para fim de teste nesse momento. Na real, vamos fazer diferente. Vamos fazer assim. Vou tirar aqui. Eu vou criar uma function main. E essa function main ela só vai servir para iniciar. E ela é função assíncrona também, né? Porque a gente tem que pegar os personagens. Então eu vou dar um const characters, que é igual ao await. Aí a gente chama a nossa função de pegar os personagens. E eu vou passar os filtros padrão dele aqui inicialmente, ok? E eu vou dar um render. Aí o render aqui eu passo os personagens, né? Que ele recebe aqui em cima os personagens, ó. Tô recebendo um objeto com personagens, eu tô mandando um objeto com os personagens. E eu vou chamar a nossa função main. Beleza. Reiniciei, já apareceu aqui os personagens. Quando eu clico em carregar mais não acontece nada. Mas os primeiros personagens a gente já tem. Porém o nome deles estão todos com Rick Sanchez, né? Que é o que tá aqui, ó. Rick Sanchez no nosso HTML puro. Então eu vou apagar, vou usar de novo a interpolação aqui, né? O template literals, onde a gente consegue colocar uma variável. Vou colocar character.name. E aqui onde está escrito humano, a gente vai fazer o mesmo e vai escrever character.species. Só de fazer isso, assim que a gente voltar aqui, ó, ele já troca os nomes.
Maury Smith, Summer Smith, Beth Smith, aí tem todos os outros personagens aqui. Tem os primeiros 20, né? Tem 5 colunas, cada uma tem 4, então 20. Fechou. Isso aqui é o início do início. Então, tipo, a gente tem coisas para melhorar aqui ainda. Calma aí, deixa eu voltar. Vou diminuir isso aqui. Agora, para continuar, a gente vai fazer a parte dos filtros, que é uma parte um pouco mais chata, mas é necessário, né? Aqui eu já deixei nos filtros as espécies que tem, os gêneros que tem e os status, né, que pode existir. E o filtro por nome a gente vai fazer por último. Beleza, vamos lá. A gente vai pegar os filtros agora. Eu preciso desses filtros aqui, ó, desses 4 inputs. Vamos ver como eles estão colocados aqui. São esses selects. Beleza, vou pegar primeiro o select de espécies. Vamos lá, a gente vai consts espécies. Vou colocar o nome como espécies filter, que é o filtro de espécies, né? Document.querySelector. E aqui eu vou pegar ele como o ID espécies, que o ID dele tá aqui, ó, ID espécies. Beleza, vamos usar esse primeiro filtro. Antes da main aqui, eu vou usar ele aqui, ó, species filter ponto add event listener. O que é adicionar um event listener? É adicionar um escutador de eventos. E o que ele faz? Ele fica escutando um evento. Por exemplo, qual evento que ele vai escutar aqui nesse caso? Ele vai ficar escutando um evento de change, ou seja, quando o filtro de espécies mudar, ele vai executar alguma ação. Então, vamos lá. Cadê aqui? E eu passo uma função para ele, né? Nesse caso vai ser uma função assíncrona, onde eu preciso receber um evento, que é esse e eu passo uma função nesse caso, né? Uma função anônima, uma arrow function. Para você não se assustar, a gente pode usar isso assim também, ó. Async function, que recebe um e passa assim. Não tem nenhum problema também. Porém, eu prefiro utilizar da outra forma, que é mais simples de ler. Então, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o default filters ponto species e eu vou mudar o valor dele, que vai ser igual ao que é o meu evento, ponto target, ponto value. Por que o meu é o evento? Ele está lendo o evento na hora que eu clico aqui. E o target é o meu select. Então, na hora que eu clico aqui no select, eu posso pegar o valor que eu seleciono aqui, ó, tipo doença. Eu vou dar um console.log aqui para a gente poder visualizar isso. O né? O é evento, tá, gente? Eu vou até trocar aqui, ó, event, para ficar mais simples a gente entender. F12, tá aqui o meu console vazio. Cliquei aqui em espécies, na hora que eu selecionar animal, ele pegou o target. E aqui eu posso ver, ó, dentro dele tem o tipo do evento, que é change, o tempo que levou, e o target aqui, ó, se a gente for ver, ó, tá o select, que é o select, isso aqui é um objeto de select, um elemento select no HTML, species.filter. Esse ponto filter aqui é a classe que ele tem. Pode ver que é o mesmo do source element aqui, ó, elemento de origem. E ainda mostra as opções que tem dentro dele. Se eu clico em target, que é da onde a gente pega o valor, ele mostra aqui todas as opções, porém aqui para baixo ele vai ter o valor também, ó. Só deixa eu validar aqui. É bem grande esse objeto. Deixa eu ver. Ele tem um campo aqui, valor. Deixa eu dar um value. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não tá indo. Aqui, ó. Não. Isso aqui é o HTML. Node value. Não tô achando, mas se a gente fizer o seguinte, ó, event.target
ponto value, a gente vai ver que esse valor é o valor do que a gente selecionou aqui, ó. Vou selecionar desconhecido dessa vez. Ele aparece lá unknown. Por que ele apareceu unknown? Porque no HTML o valor dele é esse, ó. Tá aqui, ó. Se eu clico em desconhecido, o valor dele é unknown. Beleza, expliquei essa parte. Depois da gente setar o nosso filtro padrão, as espécies vai ser como ela vai ter o valor que a gente selecionou aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer chars container ponto inner HTML. Eu vou resetar, né, o meu container de personagens, porque eu vou renderizar ele novamente com o filtro. Então eu dou um const characters, que é igual ao await get characters, e eu passo o default filters. Aqui o default filters, lembrando que ele está com as espécies aqui, com o que a gente vai selecionar aqui. Então, depois de fazer isso, eu uso o render e passo o characters. Ok, salvei. Vou até fechar aqui, ó. Na hora que eu selecionar espécies e animal, ele vai retornar para mim só onde a espécie é animal. É dessa forma que funciona. Então, desconhecido, olha lá, ó, tem o Armory, Pickle Rick. Aqui, ó, tem humano, que aí são os padrões, humanoide. Tem robô, a gente pode selecionar vários. Vou deixar com espécies aqui, que é o padrão, para a gente resetar. E agora a gente vai fazer um outro filtro, que é o de gênero. Vamos lá. Gênero é a mesma coisa. Const gender filter é igual document.querySelector. Aqui, ó, vou utilizar gender. Só deixa eu ver como eu escrevi aqui, ó. Gender é o ID dele. Fechou. A mesma coisa, hein, gente? Espécies. Pode ver que a gente vai repetindo algumas partes de código. Porém, o importante é você saber que está repetindo e posteriormente você resolver essa duplicidade. A gente vai fazer isso aqui logo depois. Change. Aqui eu vou receber uma função que recebe um event. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vou até copiar, ó. Só que no caso ao invés de eu trocar espécies, eu vou trocar o gender, né? Pronto, passei. Ó, gênero, colocar sem gênero, pronto. Ele retornou aqui os personagens que não tem gênero, feminino. Vai aparecer aqui só os personagens femininos. Certo? Fizemos essa parte. Agora vamos lá pro último filtro aqui, que é de status, né? Const status filter é igual document.querySelector hashtag status. Aqui eu vou copiar e vou colar para ser mais rápido, mas a gente vai refatorar isso aqui depois, tá, gente? Eu vou trocar aqui para status e pronto. Se eu filtrar por status morto, vai aparecer os personagens que já morreram. Status desconhecido também. Status vivo, vai aparecer os personagens que estão vivos. Beleza, agora a gente vai fazer essa filtragem por nome aqui também. Vamos lá, eu vou colocar ela aqui em cima do species. Const search input, porque ele é um input nesse caso, né? Eu vou fazer um document.querySelector. E ele aqui, deixa eu ver como ele tá. Ele tá com ID name aqui, ó. Vou até trocar de ID name para ID search. Aí a gente coloca aqui hashtag search para ficar casadinho, né, com o que tem que ser. Beleza? Aqui vai ser o seguinte. O começo é o mesmo, tá? Não tem segredo. A gente adiciona o escutador de eventos. Porém, o evento que a gente vai escutar aqui, nesse caso, vai ser um keyApp. O que é keyApp? Quando eu aperto uma tecla e solto, ele vai contar como um evento.
Tem o kDAO também, que é esse aqui. Quando a gente clica na tecla e quando a gente literalmente clicar, ele já vai disparar o evento. Vou mostrar os dois funcionando aqui. Assim que event... Opa, esqueci da vírgula aqui, ó. Que é igual, a gente vai ter o seguinte. É a mesma coisa, basicamente. A gente vai pegar é o filtro, né? O filtro padrão. Ponto name, ele vai ser igual event ponto target ponto value. Nesse caso aqui eu vou console.log, vou mostrar para vocês também como funciona. Nesse caso a gente está com o kDAO, ou seja, na hora que eu clicar para digitar, ele vai aparecer aqui no console. Então se eu escrever aqui, ó, M, ele é que a primeira tecla ele não conta, não sei porquê, só a parte da segunda. Mas é basicamente isso, ó, M-O-R. Na verdade ele conta a primeira tecla do evento. Tipo, se não tinha nada no input antes de eu começar a escrever, ele conta como 0. Assim que eu escrevi o R, ele contou o M-O. Aí, ó, more. Nesse caso, se eu der um espaço, ele conta tudo. E tem o KUp, que é quando eu soltar a tecla. Que é o seguinte. M. Olha lá, ó, digitei o M, soltei, ele já apareceu. A gente vai deixar com o KUp. E continuando aqui, o resto é igual. Vou até copiar aqui, ó. A diferença desse aqui é que sempre que a gente digitar, ele já vai estar mudando lá na hora. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou escrever princess. Opa, escrevi tudo errado. Princess. Esses erros aqui é normal, tá? Porque como eu apaguei tudo, ele dá o erro. Olha lá, ele apareceu para mim as princess que tem, né? Aqui nesse caso ele está duplicando, mas isso aqui dá para resolver posteriormente, não é o foco agora resolver isso. Mas beleza, a gente finalizou todos os nossos filtros, porém esse código está bem feinho, né? Convenhamos. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma função pro main setar os nossos escutadores de evento, certo? Então vou fazer o que, ó? Dei o Ctrl X. Eu vou fazer assim. Só deixa eu pegar minha colinha aqui. Que é uma função, ela não precisa ser assíncrona. Ela vai ser add listeners. Ou seja, function add listeners. Não recebo nada. E ela vai fazer isso aqui pra mim, ó. Pronto. Já separei o código para ficar mais fácil de dar manutenção. Se eu tiver um outro filtro, eu capturo ele aqui em cima e uso ele aqui dentro. E aí eu não preciso ficar adicionando sempre novas coisas. Eu vou adicionar essa função aqui no main, ó. Add listeners, pronto. Sempre que o main for, ele já vai adicionar automaticamente os eventos. Porém, tá vendo que não tá legível ainda? Eu não sei o que essa função aqui dentro tá fazendo. Pois bem, a gente vai nomear essas funções. Eu vou fechar essa função aqui novamente. E aqui eu vou fazer o que, ó? Function handler filter change, ou seja, quando o filtro for clicado para mudar, a gente vai executar essa função. Geralmente quando é um filtro de evento assim, a gente usa o handle no começo, que é para indicar que é uma ação do usuário. Aqui eu vou utilizar o tipo do filtro e eu vou receber o evento também. E aqui eu vou retornar uma função. Sim, a gente pode retornar funções, tá bom? Aqui dentro. Então eu vou retornar uma função assíncrona, que ela vai fazer o seguinte. Ela vai pegar isso aqui, ó. Porém, ao invés de eu passar espécies aqui, eu vou passar entre parênteses type. E aqui eu vou renomear como event, né? Para me poder passar ele aqui para dentro. Prontinho.
Então, ao invés de eu passar essa função toda aqui que não está nomeada, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou passar o event aqui, porque como essa função aqui ela recebe parâmetros, eu preciso abrir uma função aqui inicialmente. Então, essa função anônima vai chamar essa função aqui, ó, que nesse caso é species. Eu passo aqui species e passo o meu evento aqui e eu chamo a função. Se eu fizer só isso aqui, ele não vai funcionar, porque eu só estou passando a função, eu não estou executando ela. Essa função tem que ser executada quando o evento mudar. Então, deixa eu colocar aqui para nunca traduzir. Se eu venho aqui em espécies e troco, tá vendo que ele não vai funcionar porque eu não estou executando a função. Então a gente coloca um outro parênteses aqui, que isso significa que eu estou passando a função com os parâmetros que ela necessita e executando ela logo em seguida. Então se eu trocar aqui de espécies para alien, pronto, já está funcionando. A gente vai fazer o mesmo para os demais. Deixa eu copiar aqui, colar, gender, colar, aqui vai ser status e o meu search input também vai ser a mesma coisa, né? E aqui eu vou passar para name. Prontinho, agora a gente já meio que padronizou isso aqui. Então sempre que a gente precisar adicionar um novo evento, a gente vai só passar aqui, sei lá, tipo, novo evento. Aí, ponto, a gente vai adicionar o listener nele. Vamos supor que é um clique aqui e a gente passa a função event e a gente chama isso aqui passando qual vai ser o filtro, né? Se a gente tiver um novo filtro, nesse caso aqui é novo filtro. Prontinho. Então vou apagar aqui que a gente não vai utilizar. Basicamente a gente terminou. A única função que falta agora é essa de load mais, né? Para carregar mais. E para finalizar a gente vai fazer ela aqui. É bem simples. Eu vou colocar ela aqui no add listeners porque como ela não é um filtro, mas ela é um evento ainda, eu vou colocar ela aqui dentro. Primeiro a gente vai lá no nosso botão, aqui ó, a gente vai pegar ele pelo ID, que é load more. Vamos lá, const load more button, que é igual document.query selector. Não tem segredo, tá? Aqui eu vou colocar load more. E aqui na minha função que vai adicionar os eventos para mim, eu vou colocar aqui ó, load more button ponto add event listener, e aqui ela vai ser, esse evento vai ser executado quando eu der um clique no botão. Ou seja, quando eu der um clique no botão, eu vou fazer o default filters ponto page mais igual a 1. Porque eu não coloco só 2 aqui direto? Porque eu não tenho certeza de qual é a página que eu tenho. Então a gente usa ele assim. Qual é o erro que ele está dando aqui? Não sei, deixa eu apagar. Default filters ponto page mais igual a 1. Calma aí que a gente já vê isso. Aqui a gente tem o const characters. Deixa eu ver. Vou copiar isso aqui. Só que aqui a gente não zera o HTML. Tá, é porque eu tô passando um objeto, eu não tô passando uma função, né? Assim que event passou a arrow function. Beleza. Aqui eu não preciso nem pegar o evento, porque eu não vou estar utilizando. E aqui eu não vou criar uma função. Na real, vamos sim, para a gente manter o que é correto. Aqui eu vou dar vou criar uma função function handle load more. E ela não vai receber nada e ela vai executar isso aqui pra gente, ó. Aqui, ó. Ela tem que ser assíncrona, né? Aqui, convenhamos. E aqui, como eu não vou executar nada aqui dentro, eu não tenho que passar nenhum parâmetro, eu posso só chamar ela assim, ó, handle load more.
Isso aqui já vai dar a entender que ela vai estar fazendo isso. Se eu fizer isso aqui, vai estar funcionando. Eu espero, né? Document não é definido. Meu T tá falhando. Prontinho. Voltou a funcionar. Se eu clicar em carregar mais, ele tem que aparecer para mim novos personagens. Prontinho. Com isso aqui a gente finaliza. Você pode ficar clicando aqui para carregar infinitamente, não tem problema nenhum. Mas é basicamente isso. Uma coisa que vocês podem fazer é tentar fazer essas páginas aqui, ó, de localizações, de episódios, sozinhos. E a página aqui também das informações do personagem. Só que essa daqui das informações do personagem é um pouco mais complicada. A dica que eu dou para vocês é aqui no render, vocês vão ter que passar aqui, ó, para div um data, né, que é um dataset. Aí vocês colocam char id. Aí aqui vocês vão colocar o seguinte, ó, interpola character.id. Então, na hora que você pode adicionar um evento de clique aqui, né, nessa função. Você coloca um clique aqui, que está criando pelo HTML, pelo JavaScript. Na hora que você clicar, você vai dar um jeito de capturar esse dataset aqui, ó, esse char id. Aí, assim que você capturar, você pode enviar ele para outra página que vai ter as informações do personagem com esse ID. Aí fica a critério de vocês podem criar criar uma nova página aqui, char index.html, char.html, alguma coisa do tipo. E com isso aqui eu finalizo esse vídeo hoje. Ele tipo, deixa eu ver quanto tempo tá dando. 41 minutos, ficou um vídeo um pouco longo, eu sei, mas tem bastante informação. A gente utilizou algumas técnicas aqui de tipo diminuir o código, querendo ou não, ficou um código de 80 linhas aqui. É um código curto até. Mas a gente conseguiu abranger bastante coisa. A gente conseguiu deixar um código reutilizável. Eu posso utilizar esse código aqui para renderizar as locations, os episódios. Vocês podem usar ele lá nas páginas sem nenhum problema. E é isso aí, meu clã. Até a próxima, valeu, falou!